Máquinas de Guerra. Cá estamos, capítulo 5. Hoje é uma temática espetacular que muita gente vai adorar discutir. São as piscinas. O capítulo 5 do Manual do Salvador é dedicado a isto. E apesar de toda a gente achar que é uma coisa muito simples, extremamente simples, que toda a gente consegue fazer, a vigilância em piscinas, há aqui algumas questões que vão ser bonitas a abordarmos, até porque vão precisamente contra o que se encontra todos os dias em muitas das piscinas do nosso país. Bah, vamos começar pela definição, que é piscina, para o Instituto de Escolas Analfabetas. Portanto, tanque de água próprio para a prática de natação, mergulhos, saltos artísticos e outras práticas esportivas ou simplesmente de recreação. Podem ser em qualquer formato ou tamanho. Cada vez mais as piscinas fazem parte do cotidiano dos portugueses e, como tal, deve-se garantir a segurança nas mesmas, para que o desfrute e a diversão não originem lesões nem afogamentos. Lógico, ok? Piscina de uso público. Todas as piscinas de acesso público, condicionado ou não, a título gratuito ou oneroso, disponibilizadas com valência autónoma ou como parte de outra ou outras valências ou serviços, independentemente do fim a que se destinam, excetuando as piscinas dedicadas exclusivamente à prática de tratamentos de saúde, beleza e bem-estar, bem como as piscinas com o plano de água inferior a 100 metros quadrados. 100 metros quadrados é pouco, é uma piscina muito pequena, portanto, grande parte das piscinas que existem em Portugal são efetivamente piscinas, exceção dos hotéis e ginásios, são piscinas de uso público. E isto é o mais importante, tudo isso. Depois, relativamente à tipologia das piscinas. Piscinas ao ar livre constituem-se com um ou mais tanques artificiais não confinados por estruturas de cobertura e envolvente fixas e permanentes. Piscinas cobertas, quando comportem um ou mais tanques confinados em ambientes construídos por estruturas fixas e permanentes. Piscinas combinadas, quando comportam tanques ao ar livre e tanques cobertos utilizáveis em simultâneo. Piscinas convertíveis constituem um complexo com um ou mais tanques artificiais cujos elementos da envolvente ambiental permitem que as atividades se desenvolvam ao ar livre ou em espaço coberto em função das condições atmosféricas existentes. Portanto, isto basicamente são aquelas piscinas que é possível estarem tapadas ou ao ar livre. Seguidamente, vamos para as valências de cada tipologia de piscina. Portanto, tanques desportivos. Compreende aqueles cujos requisitos geométricos e construtivos são adequados para a prática de natação em modalidades derivadas, no âmbito do treino e da competição desportiva, respeitando as exigências específicas e os níveis de prestação a que se destinam. Tanques de aprendizagem e recreio. São aqueles que apresentam os requisitos morfológicos e funcionais adequados para as atividades formativas e de iniciação das disciplinas natatórias, para o jogo, o recreio e a manutenção. Basicamente são as piscinas pequenas que são dedicadas aos níveis iniciais da aprendizagem da natação, à hidroginástica, coisas assim do género, mais não tão a sério, digamos assim, a nível desportivo. Tanques infantis ou chapinheiros. São os que preenchem os requisitos funcionais e construtivos idóneos para a utilização autónoma por crianças até aos 6 anos de idade e dispõem de profundidades não superiores a 45 cm, com um máximo de 20 cm junto aos bordos. E aqui eu quero fazer uma breve reflexão, que é a forma como isto é transmitido, na minha opinião, está errada e vai contra precisamente as instruções do Instituto de Escolas Analfabetas. Porquê? Porque isto fala numa utilização autónoma por crianças até aos 6 anos de idade. Até aos 6 anos de idade, o afogamento é a segunda maior causa de morte. Portanto, de maneira alguma é possível deixar as crianças utilizarem uma piscina de forma autónoma. Eu percebi o que é que queriam dizer com isto, com este enunciado, mas, na minha opinião, eu refazia isto para que as coisas não pudessem ser mal entendidas de nenhuma forma. Para transmitires a um pai ou uma mãe, uma criança, quer já saiba nadar e esteja nas fases iniciais do processo de aprendizagem da natação, quer se não souber então ainda mais, tem de ser vigiada no máximo um braço de distância. É o suficiente.
E quando estamos a falar no máximo um braço de distância, é um braço de distância. A criança tem de estar sempre junto a um adulto. E os pais que não se arrisquem a incumprir isto. Porque a questão é, muitos deles pensam que dentro da água têm a mesma velocidade que têm fora da água. E como não têm grande capacidade de natação, é o desconhecimento. E eles pensam que conseguem chegar à criança em estalar de dedos. E a criança está numa ponta da piscina pequena, eles estão na outra. Mas até lá chegarem demora muito. E cabe-te a ti também, enquanto nadador Salvador, dar esta informação às pessoas para que elas não arrisquem. Porque a pessoa depois, de forma inata, vai satisfazer a sua curiosidade. E vai lá tentar perceber se efetivamente é rápido ou não. Okay? Então, aqui não arrisques. Dá esta informação aos banhistas. Depois, tanques de recreio e diversão. Os que comportam características morfológicas e funcionais que os tornam particularmente adequados para o recreio e diversão aquática, nomeadamente através de acessórios lúdicos, tais como escorregas, cascatas, sistemas de formação de ondas. Tanques polifuncionais ou polivalentes são os que apresentam soluções geométricas e construtivas que combinam características de diferentes tipologias de tanques ou que se dispõem de paredes e fundos móveis. Isto acontece, aqui em Portugal não é muito comum, mas acontece em muitas piscinas no estrangeiro. Por exemplo, em que a piscina pode ser dedicada a várias áreas e o fundo, por exemplo, é movível e permite ter 3 metros de profundidade, como pode ter 2, como pode ter só 1 metro. Okay? E isto, apesar de também não é muito funcional as piscinas andarem sempre a subir e a descer a profundidade, esse dispositivo para diferir a profundidade, que é necessário encher a água ou tirar, mas de qualquer das formas fica essa informação. Depois, perigos. Os perigos nas piscinas são classificados como ambientais e humanos. Dentro dos perigos ambientais temos os perigos físicos associados às infraestruturas e os químicos associados ao tratamento da água e ar. Okay? E aqui um pequeno à parte que é nunca, mas nunca permitam, enquanto banhistas, enquanto nadadores salvadores, que alguém atire cloro para dentro da água, cloro e hipoclorito de sódio, para dentro da água enquanto lá há banhistas. Porque no sítio onde aquela quantidade, se não estiver diluída em nada, cair, o valor vai ficar absurdo. Ok? Só uma recomendação. Depois, perigos humanos. Nas piscinas há determinados grupos de risco aos quais os nadadores salvadores obrigatoriamente têm de prestar muita atenção. E esses grupos de risco são pessoas que estejam sob efeito de álcool, drogas ou medicação, e aqui nem sempre pode ser notório, ok? Mas se tiver, se o nadador salvador perceber que há ali qualquer, por exemplo, numa piscina exterior, as pessoas às vezes estão a beber cerveja e coisas do género, pode acontecer. Ter atenção a isso, porque efetivamente as pessoas arriscam um bocadinho mais e é uma das características do álcool, das drogas e até da medicação, fazer com que a nossa área do cérebro que está responsável pelo raciocínio deixe de funcionar devidamente e, como tal, convém o nadador salvador prestar atenção a isso, porque a pessoa pode não estar no domínio de todas as suas faculdades. Depois, pessoas com mobilidade reduzida, cidadãos com deficiência motora ou cognitiva, e aqui um pequeno à parte, portanto, é impensável e intolerável um nadador salvador que está a trabalhar em permanência numa piscina, quando tem uma instituição que se desloca à piscina com pessoas portadoras de deficiência, seja física ou mental, que abandona a nave, seja 1 ou 2 minutos. Também não sou. Estamos eu levo isso mesmo à risca. Nem 1 ou 2 minutos, mas portanto, 10 minutos é impensável. É impensável. Isto é um grupo de risco em que é preciso ter uma atenção muito grande. E os professores que dão aulas a estes grupos de risco também têm de ter uma formação muito grande. E aqui deixo o meu desafio à Federação Portuguesa de Natação. Depois, idosos e crianças, logicamente, e pessoas que não sabem nadar. Perigos físicos associados às infraestruturas. Questões de higiene, segurança, formato, a possibilidade de saltos, a profundidade, corrimão, escadas e calhas, blocos de partida, luminosidade e compostos químicos. Atividades de risco. É importante que o nadador salvador conheça as atividades de risco a fim de poder atuar preventivamente antes da ocorrência de um incidente. Questão importante a reter,
preventivamente. Prevenção, aqui mais uma vez, a ser reforçado. Atividades e comportamentos de risco. Natação junto aos bordos da piscina. Isto está a ser referido junto aos bordos porque efetivamente podem haver lesões, bater com o braço e tudo mais, ou, porventura, quando alguém nada junto ao bordo, significa que não tem grande confiança ou que ainda não tem grande capacidade de natação e então a segurança do bordo próximo é o que lhe permite andar naquela piscina. Portanto, todas as pessoas que estiverem a nadar junto ao bordo, a princípio haverá ali alguma questão associada que pode não estar explícita. Mergulho com garrafa, lutas e empurrões, natação em apneia, bombas, saltos de prancha e aulas de natação. Eu aqui quero fazer referência a uma questão, que é mergulho com garrafa, não é? Numa piscina, uma coisa completamente estúpida, porque é um dos requisitos das pessoas saberem nadar. Já me aconteceu numa formação de mergulho, em que as pessoas estavam a fazer, se não estou em erro, o primeiro dia de mergulho com garrafa na água, já pessoas que sabem nadar, estão habituadas, que se inscreveram voluntariamente num curso de mergulho, já me aconteceu de uma das pessoas entrar na água e se sentir aflita. O que é que acontece? Apesar da turma ser pequena e ter 2 instrutores, os 2 instrutores estavam a tratar precisamente das questões dos coletes e tudo mais, do correto o funcionamento, como é que o material tem de estar dentro da água. E a pessoa em questão ficou nas costas dos 2. E eu vi, por acaso, porque ia a passar, e eu também sou, como fazem questão de dizer, uma pessoa curiosa, que estou sempre em cima do acontecimento, não dou liberdade às pessoas, portanto eu fixei. E já estava mesmo para entrar na água, mesmo. Que não é uma situação, digamos, confortável e bonita de se ver, porque a pessoa sabe nadar, está a fazer uma instrução de mergulho e vai entrar no nadador Salvador, vai lá ao fundo buscá-la. E era verdade. Entretanto, um dos instrutores virou-se e deparou-se com a pessoa a debater-se na água. Estamos a falar de uma coisa muito curta, porque senão eu tinha entrado logo na água. Deparou-se com a pessoa, auxiliou-a, puxou-a cá acima e depois a pessoa confessou, portanto, que estava atrapalhada com aquela situação toda. Isto foi uma situação que eu presenciei enquanto nadador Salvador. Agora, enquanto banhista, a primeira vez que fiz um batismo de mergulho, já a saber nadar, entrei na água, mal entrei na água, pedi para subir. Okay? Porquê? Porque não estava a conseguir respirar. E não é essa a realidade. Eu estava a conseguir respirar, só não estava era adaptado àquilo e toda a situação causou-me medo, causou-me receio. É uma coisa estranha. E como tal, eu pedi para subir porque não estava confortável. Portanto, se isto acontece comigo, também acontece com os outros. Outro ponto que eu gosto de debater bastante é lutas e empurrões. Isto é perigoso por vários motivos. Uma questão lógica é, efetivamente, eu empurro alguém que não está a contar, ele bate num sítio que não era suposto e pode-se magoar, mas a questão de poder haver um afogamento tardio, o chamado afogamento seco, por espasmo tardio da epiglote, devido a estas situações. E eu recordo-me que há uns 4 ou 5 anos atrás houve uma situação neste sentido nos Estados Unidos de uma criança de 13 anos, se não me falha a memória, em que basicamente ele foi com os amigos e estava com os pais de um desses amigos, foram à piscina e tudo mais, e a brincadeira, com a espada e tal, eles empurraram. O que acontece? No meio deste empurrão, a pessoa é atirada à água sem contar. Como não conta, uma coisa é quando eu vou fazer um mergulho para a água fria, e eu sei que a água está fria, o meu cérebro, de forma inconsciente para mim, ou melhor, inicia uma série de procedimentos fisiológicos que vão fazer com que o meu corpo se adapte à temperatura daquela água. Ou se eu vou mergulhar na água, o meu cérebro já está a evitar que entre a água para os pulmões. E não é uma coisa consciente. Quando isto acontece de forma tão rápida e sem eu contar, o cérebro, mesmo que de forma inconsciente, não tem forma ou pode não ter tempo suficiente para despoletar todos estes procedimentos fisiológicos. E o que é que aconteceu no caso daquela criança em específico? Atenção, estamos a falar de um caso que resultou em morte. O caso daquela criança específica, ela entrou na água sem contar. Aquilo atrapalhou-a. E ela bebeu água, que se chama beber água. Na realidade, houve uma pequena quantidade de água que foi para os pulmões. E é provável, lá está,
um dos sintomas que se pode constatar é efetivamente a presença de um dos sinais. É precisamente a presença de espuma nos cantos da boca ou no nariz. E é provável que tenha surgido. Só que a quantidade foi minúscula e lá está. É uma brincadeira de cachopos. O que é que eles tentam fazer? Tentam camuflar aquilo e tal. Se calhar nem os pais que estavam responsáveis por aquelas crianças se aperceberam, nem o nadador Salvador. Pronto, ninguém se apercebeu. O que acontece é que a criança morreu afogada em casa durante o sono. Portanto, este tipo de brincadeiras são de evitar. Eu não gosto que elas aconteçam e costumo falar mesmo com as crianças, ou com os pais, como é lógico, e digo, olha, não podem andar aí aos empurrões e atirarem-se à água sem contar. E depois falo às crianças e explico e conto estes casos, porque é mais fácil eles entenderem o porquê, não só a proibição. Entenderem porque é proibido, porque é efetivamente perigoso e que já aconteceram casos de morte neste tipo de situações. Okay? Felizmente, nem toda a gente morre sempre que há um empurrão desses, mas depois também há aqui outra questão que é cultural, que é aquele artista da terriola que raramente vai à praia ou à piscina, depois tem a mania que empurra. E já quando é adulto, é o péssimo exemplo que se está a transmitir às gerações mais novas. Okay? Portanto, eu aqui faço mesmo um trabalho de prevenção, mas no futuro, para que quando eles tiverem mais de 15 anos, sejam adultos responsáveis, contrariamente às vezes às pessoas que estão a tratar da vigilância deles. Depois, aulas de natação. Eu aqui quero fazer um parênteses também muito grande, porque há muito ignorante, infelizmente, que trabalha nas nossas piscinas e que, infelizmente, e que pensa que percebe de salvamento aquático. Pensa, porque ou nunca foi nadador Salvador, ou diz que é e vai a um curso e reprova logo no exame escrito, já nem vou alongar muito mais nisto porque começa a enervar-me, ok? Mas há muita gente que pensa que percebe de salvamento aquático. Então eu vou ler aqui a página 107 do manual. Há muita gente que tem que acusa os nadadores salvadores que são profissionais no desempenho da sua função, e quando eu quero dizer profissionais é que cumprem todas as instruções que são fornecidas pela entidade que tutela a sua atividade, que é o Instituto de Socorros Anáfragos, consideram-nos que eles usam um excesso de zelo, digamos assim, que estão a fazer um trabalho indevido. Okay? Então eu vou ler aqui uma coisa relativamente a aulas de natação. Consta na página 107 do Manual Técnico do Nadador Salvador. Esta é a segunda edição. Aulas de natação. No cotidiano dos portugueses, o ensino de natação está cada vez mais enraizado. As aulas de natação ocorrem, na sua maioria, em piscinas cobertas. Durante as aulas de natação, o nadador Salvador deve certificar-se que todos os utentes passam no duche, certificar-se de que todos os utentes só entram na piscina quando o professor responsável pela turma está presente, certificar-se que os utentes estão devidamente equipados para a aula e ou prática de natação livre, e isto aqui é a instrução que o Instituto de Socorros Anáfragos está a dizer assim de forma muito leve de, meus amigos, esqueceste os calções e queres ir nadar de cuecas? Não. Ok? Calçãozinho de banho, touca e chinelos. Redobrar a atenção quando as aulas são de grupos de risco, idosos, aprendizagem, portadores de deficiência, etc. Portanto, normalmente aqui a questão, o nadador Salvador que se ausente da nave no momento em que tem uma turma de pessoas portadoras de deficiência isto de uma forma regular, é um ignorante. Não deixar que os utentes corram. E atenção, porque eu já tive um coordenador de uma instalação que me deu precisamente a instrução do contrário. Me disse, Carlos, caga nessa merda, deixa-os correr. Não, meu caro amigo. Não, senhor. Primeiro, o senhor não tem autoridade nenhuma para me dar essa instrução. Segundo, isto é uma instrução do Instituto de Socorros Anáfragos. E terceiro, eu não vou deixar um adulto correr dentro de uma piscina porque eu não consigo ensinar uma criança de 3, 4, 5 anos de idade que ela não pode correr se ela vir toda a gente a correr. Portanto, comigo, cá dentro, a fazer a vigilância, ninguém corre. Ponto final parágrafo. São estas as instruções do Instituto de Socorros Anáfragos. Próximo ponto. Alertar os utentes para a consulta das normas de utilização de espaço. Portanto,
aqui, muito importante, e que eu gosto de fazer referência. Piscinas. 3 coisas obrigatórias. Chinelos, passar no chuveiro antes de entrar na água e touca. Mas eu sou um jogador de polo aquático e ando meia parte do tempo com a cabeça de fora. Usas touca na mesma. Tu e toda a gente. Ai, é careca, não tem cabelo nenhum, tipo eu. Usa touca na mesma. A touca é obrigatório. É lógico que a questão de haverem menos cabelos na água é uma questão de higiene, é muito melhor. Toda a gente utiliza a touca. Mas a touca é obrigatória precisamente pela probabilidade de poder haver algum tipo de infecção que tu possas contrair no couro cabeludo. Okay? Da mesma maneira que existe a micose nos pés, aliás, a micose é uma doença na pele, mas da mesma maneira que tu podes apanhar micose nos pés, podes apanhar na cabeça. E se quiseres investigar mais sobre isto, procuras sobre TNE capitis, okay? Que é o nome técnico disso, é micose do couro cabeludo. Certo? E, portanto, o ambiente da piscina é um ambiente propício a que este tipo de fungos, vírus, bactérias se desenvolvam. E, portanto, o contacto direto, especialmente com o couro cabeludo, que é uma área de poros, possibilita, efetivamente, que haja aqui algum tipo de infecção que tu podes apanhar. Portanto, é obrigatório o uso de touca por esse motivo. E isto não é à descrição de cada um. É obrigatório. Tem de utilizar, acabou. Isto não é negociável. Pronto. Em relação ao não correr, os amigos. E agora, aqui tenho de levantar o chicote porque muitos nadadores salvadores já se habituaram de tal forma a isto que os miúdos correm de uma ponta à outra danado. Não pode. O nadador salvador aparece ali a meio e trava logo, de imediato, aquela corrida. E isto, com o passar do tempo, torna-se o novo hábito daquelas crianças. Elas habituam-se que não podem correr. E isto, atenção, aqui é a grande diferença. Eu não estou a falar do âmbito da teoria e que não consigo pôr em prática. Não. Eu fui trabalhar para piscinas onde toda a gente praticamente corria dentro da nave e consegui fazer com que ninguém corresse. Portanto, é um trabalho árduo, sem dúvida, que gera bastante chatices, porque as pessoas não gostam, não sei porquê, mas não gostam de ser instruídas no sentido das regras. Olha, o senhor está a incumprir com uma regra. Dentro desta instalação não pode fazer isto. As pessoas, não sei, é falta de civismo, porque a educação está lá, é-lhe dita a mesma coisa 50 vezes, de maneira diferente e educada, e às vezes as pessoas não têm o bom senso de cumprirem as regras. E ainda fazem, às vezes, o contrário. Por exemplo, em relação à questão de passagem no duche, por diversas vezes me tentaram fazer de parvo e atirarem os colegas para a água e os colegas às vezes insistirem para determinadas pessoas irem ao chuveiro e elas faziam de conta que nem ouviam e atiravam-se à água. E eu aqui também confesso que também não baixa a guarda e não é porque fez uma ou duas vezes uma coisa que isto vai ter uma repercussão. Agora, gozarem constantemente com a cara do nadador Salvador, o nadador Salvador tem toda a autonomia técnica, está consagrada na lei, inclusivamente, a dizer, olha, não, desculpe senhor, está a colocar em causa a higiene, a segurança e até a colocar em risco outras pessoas pela sua atitude. Sendo ela recorrente, não é bem-vindo, faça favor de sair. O nadador Salvador tem autonomia para isto, para dar esta instrução a qualquer pessoa. E, se necessário, chamar as autoridades. Lá está. É vinculativo aquilo que o nadador Salvador está a alegar. Não é discutível. Se a pessoa está a colocar em causa e em risco outras pessoas, não pode permanecer naquela instalação. E se as autoridades tiverem de vir para deter essa pessoa, sim senhor. Avançando. Material de assistência nas piscinas. Materiais e equipamentos destinados à informação, vigilância, à prestação de socorro e salvamento, obrigatórios nos postos de piscina, devendo as entidades concessionárias adquirir os seguintes equipamentos: armação de piscina, boia circular, cinto de salvamento, vara de salvamento, mala de primeiros socorros, plano rígido com cintas de fixação e imobilizador de cabeça, cadeira telescópica se necessário. Duas questões. Cadeira telescópica obrigatória com plano de água superior a 500 metros quadrados, igual ou superior a 500 metros quadrados. Oi. Ok? Isto é importante.
É uma pergunta para exame. Esta é importante mesmo. E um pequeno à parte, novamente, plano rígido ser obrigatório e nós não termos formação, na minha opinião, é estúpido. Mas, atenção. Sim, formação no sentido em que aparece no manual, mas não é dada uma formação prática. E isto é uma coisa que tem de ser feita na prática. Atenção que, se porventura o objetivo e a estratégia do Instituto de Escolas Anófagas é obrigar desde já a que exista o plano rígido para que no futuro seja adicionada à formação, aí faz sentido, porque aí quando nós já tivermos formação, todas as piscinas já estão equipadas com este tipo de equipamento. Okay? Aí concordo perfeitamente. Pronto. Só avançar aqui mais um bocadinho para ver o que é que se pode falar. Depois há aqui a questão o detalhe sobre cada um dos componentes, que é uma parte muito bonita, mas que eu saiba nunca ser num exame se o plano rígido tem ou não flutuabilidade positiva. Uma questão aqui que eu... Outra parte, outra questão que nós devemos debater, cadeira telescópica, que é aquela coisa que ninguém utiliza praticamente em Portugal. A cadeira deve ser de material resistente e não corrosivo. Começa aqui. Portanto, se percorrer este país fora, a grande parte das cadeiras tem ferrugem. Deve ser amovível, permitir a subida e descida em segurança. Questão da cadeira telescópica. Eu concordo, apesar de não gostar de fazer a vigilância estática, é uma coisa que eu vou falar mais à frente. Eu concordo com a cadeira telescópica em determinadas áreas, sem dúvida, e é um mecanismo útil. Depois, a cadeira ser de material resistente faz todo sentido. Não corrosivo, também. Deve ser movível. O que acontece é que as cadeiras têm... Cada um dos pés tem 2 ou 4 furos para se meterem parafusos no chão. Mas a cadeira, de uma forma generalizada, é pousada ali. Porque o objetivo é ela ser amovível. Portanto, ela não tem parafuso em nenhum lado. O que é que isto faz? Subir e descer não é seguro. Porque a cadeira balança. Se eu der um salto apoiado nos pés da cadeira... nos pés não. Nos degraus da cadeira... É muito provável que enquanto eu salto para a água, a cadeira caia para trás. Okay? Depois, permitir a subida e a descida em segurança. A cadeira, na minha opinião, é muito alta para permitir a descida em segurança. E estamos a falar de uma piscina, não estamos a falar da praia. Na piscina, grande parte das vezes a nave está molhada. O chão da nave está molhado. Portanto, se eu saltar para o chão, a probabilidade de cair é muito maior. E depois, a experiência que eu tenho com as cadeiras com as quais eu lido, nenhuma delas tem degraus em segurança. Portanto, eu meto o pé no degrau e sinto mesmo a madeira a virar. Portanto, a minha opinião sobre a cadeira telescópica é grande parte das que estão nas piscinas estão feitas para se ganhar dinheiro. Não para, ou seja, para as empresas que as comercializaram ganharem dinheiro. E é só para dizer que têm, porque o Instituto de Socorros Anófagos obriga. Porque, na minha opinião, elas não são seguras. Isto é a minha opinião, vale o que vale. Edital de piscina, uma coisa obrigatória da fixação, que é muito bonito, e nós vamos dar aqui uma vistinha de olhos ao edital de piscina. Ok? Até porque fica aqui... Eu vou deixar o link, antes de mais, para ninguém andar para aí a chorar. Depois até vou deixar o link. Ou melhor, não vou deixar link nenhum. Procuras no Google edital de piscina. E a primeira coisa que te vai aparecer... ISN edital de piscina. A primeira coisa que te vai aparecer é um PDF. Isto convém tu leres. Depois há aqui, que é uma questão que vamos abordar, porque é importante. Sinalização aplicável à piscina. Okay? Todas as interdições podem existir. Proibida a entrada de objetos de vidro cortantes na área da piscina. Proibido mergulhar, só em locais apropriados. Proibido correr na zona envolvente à piscina. Há muito ignorante neste mundo que devia ver este sinal e ler esta descrição. Fazer apneias sem supervisão também é proibido. Proibido permanecer nas escadas de acesso à piscina. Isto é uma questão também de lógica, apesar, e um bocadinho de sensibilidade, mas apesar disto estar sinalizado, efetivamente continua a acontecer. Proibido saltar para a água, nos locais onde é efetivamente proibido. Empurrar. Utilizar pranchas de bodyboard nas piscinas. Proibido animais. Utilizar boias, pois transmitem falsa segurança. Ok?
apesar de que isto é contraditório, porque a sinalização, efetivamente, contempla a proibição da utilização de boias. E quando falamos em boias, falamos em braçadeiras, em colchões, tudo que possa ser insuflável. No entanto, as instruções que existem no edital de piscina são precisamente, ou melhor, não são contrárias. Falam da recomendação da não utilização. Vou só meter aqui à frente, eu costumo dizer aos pais, sempre que entra alguém com braçadeiras, com colete, eu vou falar com as pessoas e digo, olha, isso é o maior perigo que pode dar ao seu filho. Ah, mas ele não sabe nadar. Se não sabe nadar, e depois eu vou auxiliá-lo também no processo de adaptação à água da criança, vou-lhe colocar os brinquedos para o miúdo brincar, estou à vontade, estou sempre em vigilância, ok? Vou-lhe dar ali boas condições para a criança se sentir à vontade na água, vou-lhe dar algumas estratégias para ele utilizar com o filho, algumas brincadeiras para fazer, isto mantendo a vigilância, como é lógico. E isto não é função do Salvador, mas se tu souberes alguns exercícios que te recordes, podes perfeitamente lhes dizer. E recomendo a não utilização. E eu costumo dar um exemplo muito engraçado e é aqui que eu acho que nós também devemos evoluir um bocadinho. Os coletes salva-vidas, denominados desta forma, nos Estados Unidos têm de ser homologados pela Guarda Costeira, equivalente aqui, eventualmente, à Polícia Marítima, Instituto de Socorros Anáutico. Um colete salva-vidas que exista numa piscina para uma criança que não sabe nadar é um colete salva-vidas, é uma peça única que aperta, que é impossível a criança sair dali sozinha, ok? E quando se atira a criança para a água, a construção daquele equipamento faz com que ela fique do peito para cima, fora da água. Isso, apesar de eu continuar a não concordar com os coletes salva-vidas, neste sentido, ou seja, se a criança for andar de barco, lógico que tem de levar um colete salva-vidas. Mas neste sentido, do género, ela vai brincar para a piscina, o que ela tem de fazer é estar num sítio onde esteja confortável. Tem de ir aprendendo aos poucos a estar dentro da água. E quando estiver à vontade, vai para o sítio onde consegue estar. Okay? E mantendo-se sempre a vigilância, isto acontece muito rápido. Lá está. Mas aí há uma segurança adicional. Porquê? Porque não há probabilidade de um afogamento seco. Uma coisa tardia. Porquê? A criança está com as misérias fora da água, mas muito longe do nível da água. Estamos a falar em 10, 15 centímetros. Portanto, se mais, se calhar 20 ou 30 centímetros. Uma coisa considerável. Enquanto que 98% desses insufláveis que aí são vendidos como coletes salva-vidas, boias, braçadeiras, para salvar as crianças. Aliás, eu recomendo aos pais, olha, façam uma coisa. Leia as instruções e as letras pequeninas que dizem nas braçadeiras. Vai perceber que a primeira coisa que diz é não protege contra o afogamento. Se não protege contra o afogamento e está a colocar isto à criança porque ela não sabe nadar, não faz sentido. Se isso não protege contra o afogamento e lhe está a colocar uma coisa para evitar que ela se afogue, não faz sentido. Certo? Então, as braçadeiras... Eu sei que as crianças podem se sentir muito mais confortáveis. Isso cria vários problemas. Primeiro, elas ganham o hábito àquilo. Depois têm uma falsa sensação de segurança. Lá está. E depois tirar-lhes as braçadeiras é muito difícil. Porque elas não querem, sentem-se confortáveis com aquilo. Em contrapartida, se o pai optar por ensinar a criança desde o início, fazer as coisas direitinhas desde o início, é muito mais fácil a integração da criança. Ela vai ter uma evolução na natação muito melhor. Portanto, aqui eu costumo dar sempre essa instrução. Aos pais, faço questão de lhes dizer que, olha, na piscina não é proibido. Não é recomendável a utilização, mas não é proibido. Eu não lhe recomendo por uma questão de segurança pelo seu filho ou pela sua filha. Não lhe recomendo. Na praia é proibido. Ok? Para as pessoas já terem aquela noção de que na praia há um perigo muito grande. Se tu não o proíbes na praia, em determinadas situações tens de proibir. Quando o vento ou a maré pode constituir um risco muito grande das pessoas serem levadas para mar alto, tens de proibir. Não há outra forma, não há outra volta a dar. Não podes estar ali sentadinho no posto de praia a olhar à esperinha que passe um cisne gigante com 5 ou 6 gajos a dar aos braços a pedir ajuda. Não. Isso não é o trabalho do nadador salvador. O trabalho do nadador salvador é a prevenção. Depois, voltemos aqui ao edital piscina.
Perigos e riscos. Respeitar a sinalização e as indicações do nadador salvador. Lá está, o nadador salvador é uma pessoa dotada de autonomia técnica e certificada pelo Instituto de Socorros ou Náufragos na área da segurança aquática, precisamente para isto. Portanto, se há alguma coisa omissa, que não está bem definida nas regras, está lá o nadador salvador a dizer ao amigo, não pode, ou não pode, ou pode. Certo? É essa a função dele também. Águas pouco profundas, para o pessoal não marrar com os cornos no chão. Águas profundas, para ninguém ser apanhado desprevenido. Desnível súbito da profundidade da piscina, pode acontecer. Piso escorregadio, risco de queda. Recomendações, respeitar as recomendações da piscina e as indicações do nadador salvador, tentar repetido. Vigia as crianças e supervisiona as suas atividades. Recomendados os chinelos de banho. Tomar ducha nos chuveiros localizados no recinto da piscina antes de aceder à mesma. Deitar o lixo nos recipientes reservados para o efeito. Não hesitem em pedir socorro quando em dificuldades. Coisa lógica, que às vezes as pessoas não fazem. Querem se safar para não passarem vergonha. Respeite o intervalo de 3 horas após uma refeição normal antes de entrar na água. Isto é extremamente importante se porventura a piscina onde a pessoa está a nadar é uma piscina em que a água é mais fria do que o comum. Evite aproximar-se dos ralos das piscinas. A grande parte das pessoas nem tem consciência de onde é que eles estão, sequer. Mas pronto, é efetivamente de evitar aproximar-se dos ralos da piscina. Só um segundo, que já me dei a garganta. Desta vez estou a fazer publicidade à água do continente. Bom, uma questão importante aqui, antes de avançar para os sistemas de vigilância, que eu quero falar sobre o passar no chuveiro antes de entrar na água. Há muita gente que parece que perde a virilidade em passar na água. Jesus, porque eu sou um atleta de topo, passar no chuveiro? Porquê é que eu vou passar no chuveiro? Ora bem, uma piscina em que todas as pessoas não passem no chuveiro antes de entrar na água consome, assim nas minhas estimativas, em média, o dobro do cloro. A minha estimativa real, se eu tiver se estivermos a falar com amigos, é que consuma o triplo, mais ou menos. Mas, assim, uma estimativa média e mais ponderada, digamos assim, pelo menos o dobro do cloro. E quando há o dobro do cloro na piscina, quer dizer que existe o dobro dos componentes químicos, que podem ser lesivos à pele. Portanto, é estupidez. E depois eu gostava que as pessoas pensassem um bocadinho nisto, que é... se eu não passar no chuveiro, todo o lixo que vem nos meus pés, e isto também no lava-pés, chuveiro, lava-pés. Lava-pés com água, não lava-pés vazio. Todo o lixo que vem das meias, que vem na pele, todos nós temos bactérias da pele, e uma coisa interessantíssima que é 50% das pessoas são portadoras da bactéria da legionela na pele. Okay? Todos nós, ou grande parte de nós, metade, para ser mais exato, traz a bactéria da legionela na pele. Quando a leva para a piscina é o local ideal para o desenvolvimento também da própria bactéria. Pela temperatura e tudo mais. Portanto, só estamos aqui a acrescentar riscos a uma coisa que já é arriscada dela mesmo. O que não faz sentido. Certo? E depois, pensa só assim, que é, tu foste à casa de banho e limpaste o rabo e ficou mal limpo. E isto no dia-a-dia não te faz grande confusão. Porquê? Porque tu não vais lamber o teu rabo. Certo? Aos cães. Só que quando tu vais para a piscina, aquele rabo mal limpo vai se desfazer na água. E então tu e as outras pessoas vão lamber esse rabo mal limpo. Portanto, a piscina necessita ter cloro para evitar este tipo de situação, para anular as bactérias que vão entrar dentro da água. Quanto menos higiene existir por parte das pessoas, mais arriscada é a atividade. Mais bactérias vão para a água. Certo? Portanto, as pessoas têm obrigatoriamente de passar no chuveiro antes de entrar na água. É uma das formas que existem para assegurar uma qualidade mínima e para eliminar, se calhar, grande parte das bactérias que nós temos no corpo, na pele. Assim, uma coisa simples. Agora, se o artista que para aí nas piscinas acha que é melhor que os outros, que não precisa passar no chuveiro, vá treinar para o rio. Não é?
Mas os rios agora estão todos poluídos. Pois, então. E se os rios estão poluídos, é para um gajo como tu, porco. Porque se tu fores um gajo higiênico, não é? Aciadinho, vais passar no chuveiro porque queres que a piscina esteja limpinha. Certo? Pronto. À parte. Foi um pequeno desabafo. Sistemas de vigilância. A vigilância constitui a primeira forma de prevenção de incidentes aquáticos e é definida como a capacidade de ver e reconhecer um determinado evento e tomar ações adequadas. Novamente, prevenção. O nadador Salvador previne. Zonas de vigilância. O nadador Salvador deve ser capaz de verificar a sua zona de vigilância em apenas 10 segundos e estar perto o suficiente para auxiliar em caso de incidente no espaço máximo de 20 segundos. Isto é conhecido internacionalmente como o sistema 10-20. 10 segundos para conseguir detectar uma emergência, 20 segundos no máximo para prestar apoio à vítima. Ou melhor, para estar junto da vítima a prestar-lhe apoio. Isto é muito importante. E aqui eu gostava de fazer uma referência também à questão dos 10 segundos. Porque há algumas atividades. Tu tens um banhista, é fácil tu conseguires detectar em 10 segundos se efetivamente ele consegue, ou se ele está bem ou não. Estás a ver? Então, porventura podes não estar sempre a olhar para ele. Em 10 segundos tens de conseguir percorrer todo o plano da água. E depois tu tens vários tipos de formas de fazer a observação. Podes fazer uma observação total, portanto estás mais afastado e tens toda a visibilidade, como podes ter só uma observação parcial e aí tens de deslocar ou de virar para um lado e para o outro para conseguires ver. Nos diversos tipos de piscina existe uma grande variedade de zonas, padrões e requisitos de observação que podem variar em função do design da piscina, do tipo de sessão que está a decorrer, os recursos humanos disponíveis. Portanto, se tivermos 50 nadadores Salvador, numa piscina normal, é espetacular, não é? As zonas de vigilância podem ser atribuídas a cada equipa de nadadores Salvadores ou podem ser definidas em zonas específicas. Zonas de aulas de natação, zona recreativa, que é a zona dos banhos livres, zonas de pranchas de mergulhos, zonas de diversão, escorregas, túneis, e muita atenção porque há determinadas atividades. Por exemplo, se requerem túneis e são coisas muito compridas, pode porventura o nadador Salvador ter de estar dentro da água ou até mesmo dentro destas estruturas para prestar apoio se alguma coisa acontecer de errado. O que significa que tem de existir obrigatoriamente um outro nadador Salvador em permanência cá fora para fazer a restante vigilância. Okay? Depois, a vigilância pode ser feita de duas formas. Forma estática ou dinâmica. Só copiar para aqui. Vamos falar um bocadinho sobre cada uma delas. Eu considero isto muito importante porque a questão é, normalmente a falta de profissionalismo, olhando para aqui e tendo de escolher uma coisa, às vezes, como nós, infelizmente, o nosso país tem maus nadadores salvadores, as pessoas conhecem, eles fazem vigilância estática. E então o que faz a vigilância dinâmica é um ignorante. E por vezes é precisamente o contrário. Vamos já à questão da vigilância. Estática. É normalmente realizada em torres ou, porventura, um plano mais elevado, que permite ter, lá está, é mais distante, permite ter um acesso a toda a área de vigilância. Uma das vantagens é precisamente este excelente campo de visão. A desvantagem é que atrasa a intervenção e o contacto direto com os banhistas. Portanto, algum banhista queira pedir uma informação, tem de se deslocar junto ao nadador Salvador, falar para ele lá para cima, às vezes ele tem de descer para falar e tudo mais. Okay? Isto tem o seu senão. Depois, mas tem uma vantagem, que efetivamente é conseguir ver uma área muito ampla. Isto, por exemplo, comparativamente com a praia. Na praia, se porventura cada nadador Salvador estiver responsável só por 50 metros de extensão de praia, é muito mais fácil fazer uma vigilância dinâmica e estar mais próximo da linha da água, cruzar-se com as pessoas e tudo mais. Se o nadador Salvador tiver de fazer a vigilância de 1 km de extensão de praia, isso é praticamente inviável. Portanto, aí tem de existir obrigatoriamente uma torre de vigia, onde o nadador Salvador tem de estar com binóculos para conseguir percorrer toda aquela extensão dentro de um período minimamente aceitável. Okay? Depois, a outra forma é a vigilância dinâmica. É realizada o tanto quanto possível no bordo da piscina. E eu vou repetir isto porque há muito ignorante em Portugal que precisa de interiorizar estas palavras.
realizar vigilância dinâmica realizada o tanto quanto possível no bordo da piscina. Até vou escrever aqui no blocozinho de notas. Vigilância dinâmica realizada o tanto quanto possível no bordo da piscina. Sem meter os chinelos na água, que isso é badalhoquice, mas no bordo da piscina. Ao lado mesmo. Isto tem uma vantagem, que é permite o maior contacto com os banhistas, e tem uma desvantagem, que é o campo de visão é menos abrangente. Okay? Isto é discutível. O que é preferível? Dinâmica ou estática? É quase como discutir o sexo dos anjos. Cada um tem a sua opinião e é uma opinião, é válida. Ok? Eu pessoalmente... Ou melhor, vamos começar ao contrário. Que é, grande parte das pessoas, melhor, dos nadadores salvadores, prefere a vigilância estática. E às vezes nem estão num plano elevado, nem têm grande visibilidade para todas as áreas, mas preferem a vigilância estática porque dá menos chatices. Não é preciso andar de um lado para o outro, não é preciso estar a falar com as pessoas e tipo, estás ali sossegadinho no teu canto, volta e meia pegas no telemóvel. E em vez de ser para fazer questões de trabalho quando estás no período morto, não, é para estar no Facebook, coisas do género, mesmo durante o horário de funcionamento. Então preferem a vigilância estática por estes motivos. Lá passou ali na cadeira e ficam lá. E eu não tenho nada contra isto. Desde que se mantenham em vigilância, impecável. Por mim, impecável. Eu, pessoalmente, prefiro a vigilância dinâmica. Tenho o inconveniente, que eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo, mas lá está. Eu sou conhecedor e felizmente, por enquanto, ainda estou habilitado pelo Instituto de Socorros ao Náufragos na área do salvamento aquático, portanto posso exercer a profissão e tenho conhecimento do sistema 1020. Portanto, qualquer atividade que eu faça, inclusivamente falar com uma pessoa, chegar-lhe alguma coisa, eu tenho perfeita consciência de que no período de 10 segundos eu tenho que conseguir passar os olhos por toda a minha área de vigilância. Okay? E depois, como eu estou tão próximo dos tanques, o meu período de intervenção é muito mais curto. Okay? É muito mais rápido eu chegar ao local. Portanto, eu prefiro a vigilância dinâmica. Mas acho que em Portugal, e eu, na minha opinião, normalmente é uma questão pessoal, na minha opinião, acho que a vigilância dinâmica é muito, mas muito mais eficaz. Torna o trabalho mais interessante, porque tens um contacto totalmente diferente com os banhistas, e depois estás sempre em cima da situação. Portanto, eu tive uma situação, ou melhor, 3 casos, 3 ocorrências, em que no espaço de 10 minutos eu tive de resgatar 3 crianças numa piscina. E aqui considero que efetivamente por incompetência do professor estava a dar aulas. Mas lá está, aquelas situações não foram nada de grave, e aliás, não foram nada de grave ao ponto de eu considerar que não requerem o preenchimento do relatório de salvamento. Porquê? Porque foi só o puxar o braço. Porque eu estou lá, estou ao lado das crianças e acompanhei sempre as crianças que ou têm mais medo ou mais dificuldade na natação. Portanto, nunca as larguei. Essa estava sempre junto a elas. Isto, porventura, um professor de natação pode considerar isto quase como uma intromissão na aula. Pode não se sentir confortável. Mas o que eu lhes tenho a dizer é, se não se sente confortável, começa a sentir-se. Começa a habituar-se. Porque é este o meu trabalho. E se eu estou a fazer... 99% dos nadadores salvadores fazem a vigilância estática. Mas eu prefiro fazer a vigilância dinâmica. Não há ninguém das estruturas onde eu trabalho que me possa dizer que eu não a posso fazer. E eventualmente poderia existir, no caso da B mesmo, uma instrução do nadador salvador coordenador nesse sentido, mas eu acho que qualquer nadador salvador digno dessa categoria nunca emitiria um aviso a outro nadador salvador a dizer, olha, a partir de agora quero que faças vigilância estática porque considero que a vigilância dinâmica causa desconforto aos professores ou aos banhistas. Não, o meu trabalho é aquele. Agora, com o passar do tempo, as pessoas vão se habituar a isto. E eu sei, novamente, porque eu fui trabalhar para uma piscina onde, inclusivamente, a ausência dos nadadores salvadores era o normal, era o pão nosso de cada dia.
E no primeiro dia em que eu fui lá trabalhar, eu andando sempre no bordo da piscina, quer os banhistas, já não vou falar dos professores, mas quer os banhistas, quer as pessoas que estavam na bancada, começaram todos a comentar: olha, o que é que a gaja anda ali a fazer? O que é que ela está ali a fazer? Porquê é que ela anda sempre ali? E depois, com o tempo, perceberam, e até porque as pessoas têm 2 dedos de testa, a grande maioria, e com o tempo começam a perceber: mas realmente, quer dizer, os outros nem sequer põem aqui os pés. E este gajo não larga os miúdos. Este gajo não larga os miúdos, anda sempre ali, tipo... E o miúdo sente-se mal, pumba, já está lá o gajo a dar-lhe a mão. Mas foda-se. Realmente, opá, o gajo está a fazer o trabalho, depois isto causa alguma curiosidade. Vêm falar comigo, são recebidos com toda a educação do mundo, não é? E depois falam com uma pessoa que tem conhecimento na matéria. Eu recordo-me, quando fiz o curso no Salvador, no exame teórico ou prático, a pessoa que foi comigo, houve ali uma pergunta mais manhosa e o examinador estava mesmo a aproveitar isso para o esmagar. Não no sentido de o reprovar, mas para o testar. E eu recordo uma coisa que ele disse que para mim fez todo sentido. Basicamente, o meu colega estava com alguma dificuldade nos termos e atrapalhou-se e tal, e já não estava a utilizar os termos que são usados no manual. Sei lá, tu podes dizer: ah pá, eu fui buscar a pessoa. E outra coisa totalmente diferente é tu dizeres: olha, eu fiz um resgate e utilizei determinado tipo de reboque. Ok? Utilizei o reboque em B. Isto é um exemplo. E o meu colega estava a atrapalhar precisamente nessa questão dos termos. Então estava a utilizar as palavras dele. Não propriamente os conceitos transmitidos pelo Instituto de Socorros Anáfragos, mas as palavras dele. E o examinador parou e disse: olha, o senhor tem noção de que, passando esta prova, o senhor é um técnico de salvamento aquático. E como técnico de salvamento aquático, tem de conhecer toda a terminologia utilizada na sua profissão. E aquilo fez todo o sentido. Então, se eu, que sou um técnico de salvamento aquático, não sei os termos que o Instituto de Socorros Anáfragos utiliza para descrever cada uma das situações, quem é que vai saber? Então, eu faço questão de o saber, de me manter atualizado, de ler sobre a matéria, para que, no momento em que eu vou abordar um banhista, atenção, eu não lhe vou falar em termos técnicos complexos que ele não perceba, mas o meu próprio discurso mostra que eu sou conhecedor da temática, que eu sei sobre salvamento aquático, que eu sou um especialista naquela área. E a pessoa sente-se segura. Portanto, conciliando esses 2 fatores, que é: ok, este gajo faz uma coisa totalmente diferente dos outros, mas realmente esta questão é mais segura. Apresenta mais segurança para as crianças e mesmo para os idosos e para o banhista em geral. E depois vêm falar comigo, eu sou educado, explico bem as coisas. Eles percebem que eu tenho um conhecimento profundo na temática do salvamento aquático. E é inevitável, as pessoas veem-me como uma autoridade. Excetuando alguns ignorantes. Lá está. Nós não somos... Por mais que se tente, nunca se vai agradar a toda a gente. Nunca. Ninguém conseguiu isso no mundo e não vou ser eu que vou conseguir. Portanto, é todo normal que existam pessoas que não concordem comigo. Só que o não concordarem comigo, eu durmo muito bem com isso. Que é, não concordam comigo. Ah, porque eu, sabes, isto acontece. Já tive coordenadores de piscinas a dizerem-me isto. Pá, gente totalmente ignorante. Ah, porque isto considera-se mais intrusivo, as pessoas não se sentem confortáveis. Habituam-se. É como diz o velho ditado: incha, desincha e passa. Não é? Habitua-se a isso. Habitua-se à minha presença, quer o professor, quer a criança, tudo. Eu, de um momento para o outro, comecei a utilizar nas piscinas, até porque achei que não fazia sentido, eu sendo uma das pessoas que defende o salvamento aquático, não utilizar o cinto de salvamento nas piscinas. E de um momento para o outro comecei a utilizá-lo. Agora, tive uma consciência que foi, eu pelos adultos e pelas pessoas que trabalhavam comigo, andar sempre com o cinto de salvamento na mão, não tinha problema nenhum. E por mais que eles gozem, que gozaram, muitas pessoas se riram de mim. Só que lá está. Riram-se de mim e eu tenho os tomates no sítio. Fui ter com elas e disse: também quer que lhe arranje um cinto para si? Ah, porque o senhor anda com isso e tal. Já ouvi dizer que está de greve. Não. Isto é obrigatório a utilizar. Ah, não sei o quê, mas os outros não usam. Pronto. Os outros não usam, isso é culpa deles. Que isto é obrigatório, que eu estou a cumprir as instruções do Instituto de Socorros Anáfragos. Estou. E é obrigatório. Ponto final parágrafo. E as pessoas, lá está.
começam a falar sobre questões de salvamento e tudo mais e entendem que eu sou, e percebem na conversa que eu sou um especialista na área de salvamento aquático. Okay? Posso não ser o gajo do topo, mas sou um especialista, sou um técnico de salvamento aquático devidamente habilitado e um gajo conhecedor profundo da temática do salvamento aquático. E como tal, eu comecei a utilizar o cinto de salvamento. Mas eu tive um cuidado. Se calhar a grande parte das pessoas não tinha. Eu tive o cuidado de o fazer nas piscinas, nas várias piscinas onde trabalhava, de forma... onde trabalho até, se calhar. De forma faseada. Porquê? Porque as crianças não têm culpa desta minha guerra. E as crianças, eu não quero que elas criem uma má imagem dos meus colegas de trabalho. Porque era muito simples. E isto eu posso dizer diretamente a um adulto, porque ele tem a capacidade de discernir as coisas, não é? Posso dizer a um adulto, ouça, é obrigatório, é uma norma do Instituto de Escolas Anáfragos, eu e todos os nadadores salvadores sabemos que temos de utilizar um meio de salvamento em permanência. Se os outros não utilizam, vai-lhes perguntar porquê. E o adulto começa a perceber, ora bem, a ser verdade, este gajo é que tem razão. Portanto, ele é o parvo que anda aqui com o cinto de salvamento, mas é ele que tem razão. Mas, em contrapartida, a criança não tem esta capacidade. E se eu chegar à beira da criança e disser, olha, sabes, isto é obrigatório, os outros, é que, olha, paciência. O que é que ela vai pensar? Que os outros são incompetentes. E eu não quero que elas criem esta imagem. Okay? Não quero que criem esta imagem, porque, efetivamente, elas têm de os respeitar enquanto adultos, por mais incompetentes que eles sejam. Mas têm de os respeitar enquanto adultos que estão afetos à segurança delas. Então eu fiz isto de forma faseada. Fui levando o cinto de salvamento para a minha beira. Okay? Elas foram começando a ter curiosidade de olhar, porque ele estava no banco, perguntar o que era, e eu brincava, isto é um chouriço, é para te bater na cabeça, é para te cortar o pescoço fora. Pronto. Não, e depois ia explicando o que era, isto é, para salvar pessoas, isto é, a polícia tem a pistola, eu tenho isto. É a minha ferramenta de trabalho. Eu só uso isto no último recurso. Mas, imagina que tu te estás a sentir mal no meio da piscina. Eu posso não precisar de entrar na água. Atiro-te isto, tu agarras e depois vens pelo teu pé. E elas começam a perceber. E depois, naturalmente, eu começo a utilizar sempre o cinto. Sempre à frente da minha cintura. E a partir daí elas já não se sentem desconfortáveis com isto. Eu tenho este cuidado, ok? Portanto, eu tenho perfeita consciência de que se tu és um nadador salvador que opta pela vigilância dinâmica, vais ser reprimido muitas vezes e vais ser chamado a atenção por gente menos qualificada, diria até ignorante, na temática do salvamento aquático. Agora, tens de ter consciência de que tu assumes uma missão, que é a missão de salvar vidas. E na minha opinião, e por isso é que o nadador salvador tem autonomia técnica, novamente, na área do socorro e salvamento, e da vigilância também, e prevenção, consecutiva prevenção. Portanto, se eu tenho autonomia técnica, a minha autonomia técnica diz-me que numa piscina, na minha opinião, o melhor sistema de vigilância é a vigilância dinâmica. Portanto, estou-me a cagar, literalmente, para a opinião de um coordenador de uma piscina que nem sequer nada o suficiente para conseguir fazer as provas físicas de admissão ao curso de nadador Salvador, nem sequer tem conhecimentos na matéria, nunca foi nadador Salvador, não consegue tirar o curso, se calhar até já tentou e reprovou. Portanto, não lhes dou ou melhor, respeito a opinião deles. Eles dizem, não, eu prefiro que tu fiques ali sentado, a 30 metros de distância de crianças que estão, isto já aconteceu comigo, eu prefiro que fiques ali sentado a 30 metros do sítio onde o professor está a dar aulas, a 20 crianças que não sabem nadar e estão numa piscina com 2 metros de profundidade a toda a volta. Agora, eu também compreendo que muitas das pessoas precisam de trabalhar e têm de engolir muitos sapos. Eu não sou de engolir esse tipo de sapos. Eu não aceito esse tipo de instruções, especialmente vindas de alguém que não percebe nada de salvamento aquático. Nada, 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 zero. Portanto, eu não aceito esse tipo de instruções. Eles podem bater o pé e dizer que eu sou ofensivo para os meus superiores hierárquicos, mas eu não aceito esse tipo de instruções. Porquê? Porque, independente das instruções que eles me dão e do meu emprego, eu estou a assegurar um direito constitucional daquelas pessoas que estão na área, nomeadamente das crianças, que é o direito à vida. Os pais daquelas crianças deixam-nas na escola
com a plena consciência de que elas vão para a piscina, mas que existe lá uma pessoa que está responsável pelo salvamento e pela vigilância delas. Okay? E eu estar a 30 metros não quer dizer que eu não consiga evitar uma morte. Okay? Mas não estou a fazer um bom trabalho. O meu sítio de vigilância é ao lado daquelas crianças, especialmente se o resto da piscina está vazia. Não faz o mínimo sentido eu estar a 30 metros só porque o professor se sente observado. Ou porque o professor não quer ter chatices, ou se sente mais à vontade para dar a aula se eu estiver a 30 metros. Não interessa, tem de se habituar. Não é? Então está na profissão errada. Está na profissão errada. Se o professor se sente constrangido por eu estar ao lado dele, está na profissão errada. É a mesma coisa que dizer a um gajo, olha, ou melhor, alguém dizer, eu quero ser palestrante e falar para grandes multidões, mas eu sou um gajo muito tímido e não quero falar para ninguém. Está na profissão errada, amigo. Muda, vai para outra cena qualquer. Portanto, se tu queres falar para uma plateia de 20 mil pessoas, tens de estar à vontade para falar para 20 mil pessoas. Ah, mas eu sinto-me desconfortável. Tens duas hipóteses. Vais expondo este tipo de situação até ficares confortável e depois aquilo cai na banalidade. Ou, porventura, evitas esse tipo de situação. Mas aí já não podes dizer que o teu sonho é ser palestrante para 20 mil pessoas. Certo? Bom, vamos avançar. Sistemas de observação. As técnicas de observação são ferramentas de apoio à identificação proativa de sinais de afogamento, para além da identificação de banhistas de risco, reforçando a vigilância nessa zona. Zonas de observação são áreas que são ocupadas pela visão dos nadadores salvadores, coisa lógica. Os nadadores salvadores devem estar posicionados de forma a não existirem pontos sem contacto visual, portanto, aqueles ângulos mortos. Atenção que nós temos a nossa visão periférica, portanto, eu consigo ver além sem ser para a minha frente só, ok? Mas tenho que ter muita atenção porque porventura pode, mais além da minha visão periférica, haver alguém e eu não posso descurar essa vigilância. Há vários tipos de vigilância. Isto basicamente é olhar para a água, amigos. Só quero fazer a referência a uma questão, que é, em 10 segundos tu tens de conseguir percorrer todo o plano da água, ok? E convém tu prestares sempre atenção ao fundo da piscina. Porque, por vezes, desaparecem banhistas que estão a fazer a peneia. Então, tu tens de olhar também sempre para o fundo. Percorres numa primeira fase... É o que eu faço. Numa primeira fase, percorro toda a área de vigilância, todo o plano da água, a linha da água. E depois faço uma observação mais cuidada para o fundo da piscina. Importante também saber que numa situação de emergência, por exemplo, estamos 3 nadadores salvadores numa piscina. Cada um de nós... A piscina é muito grande. Cada um de nós tem uma área específica de vigilância. Portanto, se eu detecto alguém a afogar-se, dou sinal sonoro, entro na água e os outros dois, enquanto eu estou a fazer o resgate, têm de se reposicionar para conseguirem visualizar também a minha área de vigilância. Muita atenção a isto, porque normalmente nestas piscinas muito grandes, o que é que acontece? Isto mais no exterior, que se calhar é onde acontecem estas situações. O nadador salvador entra na água, está a fazer o resgate e toda a gente fica a olhar para ele. E os outros nadadores salvadores têm de ter consciência de que, efetivamente, eles têm de manter a vigilância. Porquê? Porque enquanto o nadador salvador está a fazer o resgate, os banhistas curiosos também estão a olhar para lá. E alguns deles podem cair de algum sítio, de um insuflável, e não têm grande capacidade de natação, são apanhados desprevenidos e também se começam a afogar. Portanto, esses outros nadadores salvadores têm de manter a vigilância. Não quer dizer que não olhem também para o salvamento, pode ser necessária uma segunda ajuda. Têm de manter a vigilância, quer dos outros banhistas, quer da área que estava assegurada por aquele nadador salvador que foi fazer o resgate. Pronto. Aqui eu tenho de referir isto novamente. O nadador salvador exemplar é aquele que aposta na prevenção. Isto é instrução do Instituto de Escolas Analfabetos, amigos. Lá está, novamente, há muita gente que devia ler isto, seguir este curso de início ao fim. Prevenção. O segredo do sucesso enquanto nadador salvador é a prevenção, não é ser o gajo que faz 51 aos 100 livros, 51 segundos aos 100 metros livres, é uma máquina a nadar. Não, é prevenir. É rara a situação em que o nadador salvador vai entrar dentro da água. Raríssima, raríssima. Portanto, a prevenção é a chave do sucesso. Indicadores de emergência.
uma ou mais pessoas a olhar fixamente para a piscina, com uma expressão facial preocupada e ou apontando ou gesticulando numa determinada direção. E isto pode parecer fantochada, mas é mesmo verdade. Eu já tive uma situação em que vi, tipo... estamos a falar também de uma questão de segundos. Mas eu olhei para a bancada e vi uma expressão na cara de um pai, tipo, esquisita. E o que era? Ele não estava a perceber se determinada criança estava a afogar ou não. Não era o filho dele, ele não estava a perceber. E eu, quando o vi olhar daquela forma, tipo, isto despertou-me a atenção. Não conhecia, ele não me deu sinal nenhum. Eu olhei e comecei a olhar para a água. E detectei que, efetivamente, uma criança estava a começar num processo de afogamento. Okay? Coisa rápida, lá está. Normalmente foi só puxar o braço, mas foi a cara estranha daquela pessoa, olhar para a água, que me fez fazer uma leitura mais rápida do estado do plano da água naquele momento. Depois, quando um banhista se aproxima do nadador salvador e pergunta se algum banhista está bem ou se aquele comportamento é normal, também pode ser um indício. Quando o banhista apresenta uma expressão de dor ou aflição, lógico. Quando existe um banhista a flutuar em qualquer local da piscina, desde que não seja a relaxar, não é? Como é lógico. Mas também se o banhista estiver a flutuar, pode já ser mau sinal. Quando um banhista sai da água com a mão na cabeça. Requisitos técnicos de segurança. Deverá existir um local de fácil acesso pelo nadador salvador. Um mecanismo... Não. Vamos rever isto. Deverá existir no local... Não. Deverá existir em local de fácil acesso ao nadador salvador um mecanismo de paragem imediata de todo o sistema de bombas de sucção de filtragem da piscina devidamente assinalado. Isto nos parques aquáticos já há mais ou menos. Nas piscinas, nem por isso. Na minha opinião, e aqui eu vou fazer uma à parte maior, para que as pessoas tenham uma consciência diferente do que acontece em algumas piscinas e dos perigos que às vezes os ralos podem apresentar. Além das coisas evidentes, como quando foi a situação do aquapark, em que crianças foram sugadas, não é? Não haviam grelhas e depois foram postas a posteriori e tudo mais. A realidade é que morreram 2 crianças nessa situação. Eu gostava de fazer aqui referência ao seguinte, que é, na minha opinião, a Delegação de Saúde não deveria permitir o funcionamento de uma instalação desportiva, neste caso das piscinas, que não tivessem no meio da nave, num local acessível a qualquer pessoa, um botão onde pressionando todo o sistema da piscina pararia. Desde a bombagem da água para dentro da piscina, ao próprio sistema de aspiração, tudo que esteja relacionado com ralos. Ou seja, a piscina tinha que ficar completamente parada no momento em que se pressiona aquele botão de emergência. E eu explico o porquê desta situação, que está também relacionada com a situação do aquapark. Eu vou só dar aqui estas informações dos requisitos técnicos. Ou melhor, vamos falar já desta situação. O que acontece é o seguinte, eu já vi isto na prática numa piscina. Eu já cheguei a uma piscina em que, estando a sucção desligada, 100% desligada, a piscina continuava a sugar. Ou melhor, os ralos de sucção continuavam a sugar. E continuavam a sugar por uma avaria técnica. Mas a questão é que a força de sucção era maior do que... sim, a força de sucção era maior do que quando eu fosse lá ligar a sucção ao máximo. E a piscina não fechou um único dia. Nunca fechou por causa disto. E esta avaria técnica estava a ser provocada por uma questão muito simples. Um furo. Minúsculo. Coisa minúscula. Sim. Coisa minúscula. Tipo isto. Sei lá, vou fazer aqui um buraquinho. Oi. Uma coisa minúscula. Tipo isto. Num tubo da piscina. Precisamente. Ou seja, aquele furo, e como havia perda de água e havia uma pressão nesse sentido, simulava o sistema de sucção. O que é que acontece? Isto foi camuflado da seguinte forma. Deixou-se de aspirar a piscina, não é? Como é lógico. Não é que ela, se calhar, antes fosse aspirada com regularidade. Mas pronto. Deixou de se aspirar a piscina e colocou-se as devidas tampas, que deviam estar sempre colocadas nos ralos de sucção, colocaram-se lá. Na minha opinião, isto não pode acontecer. Porquê? Porque
se a sucção é tão grande, portanto, um buraco mínimo conseguia causar uma pressão maior, ou melhor, uma sucção maior do que quando a sucção está ligada ao máximo. Ao máximo que aquilo aceita no normal funcionamento da piscina, digamos assim. Pode até ser avaria do próprio passador, mas no máximo que aquilo aceita, o buraquinho minúsculo conseguia causar uma sucção ainda maior. Portanto, aquele plásticozito está lá, não é garantia nenhuma. Porquê? Porque se o buraco aumentar a dimensão, que é a coisa mais provável, o que é que vai acontecer? Vai sair mais água, portanto a força de sucção vai ser maior. Então a tendência é partir aquele plástico e aquilo suga tudo. Certo? Portanto, isto, na minha opinião, nem sequer podia acontecer. E até é uma vergonha a piscina abrir ao público nestas situações. Mas pronto, isto é outra questão à parte. E depois, porque grande parte das pessoas não tem consciência de que aquele sistema de sucção, e eu já apanhei piscinas onde cheguei lá de manhã e a sucção estava foi deixada ligada, ok? Portanto, se eu fosse um gajo irresponsável e que não aspirava à piscina e abria a piscina da maneira como ela estava, só montava as pistas, não é? Muito provavelmente alguém poderia ter ficado lá colado. Okay? E no outro dia eu vi um caso de uma situação que aconteceu numa piscina, uma miúda, que ao passar junto de um ralo de sucção, devido a uma avaria técnica, normalmente, não é? É sempre uma avaria técnica, nunca há erro humano, basicamente aquilo sugou a miúda. Pronto. E ela teve de remover o intestino todo. Não tem intestino, anda com um saquinho de lado. Se é que é esta a forma clínica correta de descrever a situação. Depois até posso, porventura, partilhar a história. Portanto, a miúda encostou-se a um ralo e o ralo provocou-lhe uma lesão tão grande que condicionou a vida dela de ir para a frente. Certo? Portanto, na minha opinião, uma piscina aberta ao público não podia passar numa vistoria da delegação de saúde se não tivesse esse botão lá. Até porque estas avarias podem surgir. Isto depois cabe às pessoas, se calhar, que estão lá dentro, denunciar ou não. Que também compreendo que seja difícil denunciar. Sei perfeitamente o que eu estou a passar. Mas, pelo menos, a presença desse botão tinha de ser obrigatória em todas as piscinas de utilização pública. Todas. Sejam piscinas exteriores, sejam interiores, seja o que for, tenham 500 anos as piscinas, não interessa. Tem de ter esse botão. Porquê? Porque se porventura houver alguma avaria, algum imprevisto, alguma coisa anormal, com um toque num botão, é possível parar todo o sistema. Ok? E quando se diz parar todo o sistema, é a entrada a esses tubos é barrada na totalidade. Ou seja, mesmo que haja uma avaria em toda a tubagem da piscina, nunca é possível haver de forma involuntária sucção. Porquê? Porque o sistema, esse botão de emergência vai travar isso. Ok? Então, surgiu um furo enorme e aquilo há uma sucção, Deus me livre, as pessoas estão a ficar coladas à parede ou no fundo. Não interessa. Aquele botão tapou, cortou completamente. Portanto, a água que está na piscina não tem circulação nenhuma. Até porque, e é bom que tenhas consciência disto, a piscina, se não tiver água a circular, não pode abrir ao público. Okay? É extremamente perigoso para a saúde pública. Avançando. Ralos de fundo. Estes requisitos técnicos de segurança. Os ralos de fundo devem estar protegidos por grelhas de segurança apropriadas, que não seja possível alguém ficar preso. Idealmente que sejam grelhas em condições que às vezes é só para fazer de conta. Não devem existir arestas vivas que coloquem em risco a integridade física dos banhistas. O revestimento interior e os espaços adjacentes com ladrilhos devem estar em perfeitas condições, que às vezes também não acontece. E há algumas piscinas que as tijoleiras no fundo, fruto dessas brincadeiras de bicicletas, de hidrobike e coisas do género, estão todas partidas. Portanto, tudo muito bonito para ter uma diversidade de atividades aquáticas e depois, na prática, o risco para os banhistas é ainda maior. Portanto, as pessoas às vezes, isto é a minha opinião, vale o que vale, deviam se centrar no principal, que é piscinas, água, nadar. Pronto. Quando fizerem bem isto, depois pode-se pensar noutras atividades. Pronto, que na minha opinião, essas atividades todas aquáticas que existem, só existem hoje em dia porque alguém quer ganhar dinheiro com a água, com públicos diferentes. Atenção, nada de mal com isto. Só que, na minha opinião, um apaixonado
uma forma generalizada pela natação, não só da natação pura desportiva, não faz sentido condicionar os espaços só para que existam outras atividades ecas que não vão levar as pessoas a lado nenhum. Portanto, ninguém vai aos Jogos Olímpicos de hidrobike. Não é? Ninguém vai aos Jogos Olímpicos de Aquabootcamp. E com estas brincadeiras que estão a ocupar espaço, de deteriorar as piscinas e tudo mais, Aquabootcamp nem tanto, mas que estão a deteriorar às vezes a condição física da piscina, estão a condicionar também a formação de atletas de alta competição na área da natação. Natação, polo aquático, natação sincronizada. Bom, à parte. Isto era um à parte. As escadas devem ser mantidas em perfeitas condições de utilização, evitando o risco de lesões. Nos períodos de inatividade, deve ser garantido o isolamento do espelho da água, prevenindo a ocorrência de acidentes. Isto era muito bom acontecer por vários motivos. Primeiro, efetivamente, pode ser também uma manta térmica e evitar que a piscina perca calor. Portanto, há aqui mais eficiência energética, gastando-se menos gás ou menos biomassa, seja o que for, que é que essa piscina. Mas, por outro lado, também, eventualmente, poderia garantir uma situação de, sei lá, uma criança entrou no balneário, a nave fechou, o nadador Salvador saiu, e, entretanto, a criança tomou banho e tudo mais, esqueceu-se de alguma coisa e voltou para trás. Okay? Se a piscina estiver coberta, evita um afogamento, pode evitar um afogamento. Apesar de que, também sendo muito sincero, eu acho que isto é um bocado inviável. No dia-a-dia das piscinas, uma piscina que funciona regularmente, um bocado inviável estar sempre a pôr, tirar. Pronto, o trabalho que dá não justifica para o tempo que é melhor ter outro tipo de prevenção, e o nadador Salvador está mais 15 minutos na nave do que propriamente estar a fazer isto. Mas isto é muito importante em piscinas privadas. Portanto, quem tem piscina em casa nunca descore este item, e sempre que a piscina está inativa, está a pena. Ao máximo. Evita que morram animais de estimação, evita que morram crianças. Porventura, às vezes a pessoa diz: mas eu não tenho filhos. Tem filhos, mas nunca se sabe. Se a ganapada dos vizinhos, não vai saltar o muro, porque sabe que o senhor não está em casa, para ir lá até à piscina. E aqui, novamente, até morrerem muitas pessoas, ou várias crianças, e serem casos mediáticos, que normalmente não são, porque isto acontece num seio particular e as pessoas fazem questão que não saia a público. Até acontecerem casos mediáticos para que se comece a fazer legislação neste sentido. Porque, por exemplo, em França, qualquer piscina tem de ter uma vedação no mínimo 2 metros de altura, e a maçaneta da porta de entrada à área da piscina tem de estar, se não estou em erro, acima de 1,60 m. Portanto, isto já é para evitar que uma criança pequena consiga entrar sozinha na piscina. Que lhe deu para ser arrojada, não vai conseguir entrar tão facilmente ali. Depois, a crescer esta vedação, o puxador acima de 1,60 m, com a porta fechada, não é como é lógico, a chave. Pois a criança pode arranjar a chave, mas já não é tão fácil chegar ao puxador. Mas mesmo assim, se conseguir abrir e ir até a área da piscina, a piscina está protegida e tem ali uma cobertura que evita que a criança caia à água. Pronto. Depois, normas de funcionamento e os períodos de vigilância devem ser afixados em local visível. Isto é, basicamente, o edital de piscina. E era extremamente lindo se ele porventura estivesse afixado em todas as piscinas do nosso país. Eu tenho corrido algumas e, efetivamente, parece que está em falta. Depois, questões de sinalética. É o básico, não é? Aqui convém informar que o pedido da segunda ajuda existe, exatamente como existe nas áreas balneares, portanto nas praias. Sinalizar a segunda ajuda, podes precisar de uma segunda ajuda, ok? E depois, a forma de falares para os banhistas, convém tu teres uma atitude firme. Isto é válido quer na piscina, quer na praia. Tu, enquanto nadador Salvador, não és um agente da autoridade, fazer esta referência, mas és a autoridade dentro da nave. Portanto, se tu tens de mandar alguém parar, dizes: parou. Acabou. É firme. Se tens de chamar alguém à tua beira, que está longe, ok? Sinais. Coisa simples. Isto
Atenção, não quer dizer que tu... Ei, amigo! É isso. Está ninguém. Está ninguém. Isto não, não quer dizer que tu tenhas de gesticular para tudo e mais alguma coisa. Quer dizer que, em situações limite, se tu tens de dar uma instrução rápida e se calhar para alguém que está longe de ti, usas os gestos. Eventualmente, o apito. Ok? E os gestos para complementar o apito que dás. Mas é bom que tu teres esta consciência, porque efetivamente o gesto pode fazer parte do teu dia a dia. Convém tu seres firme, não é? Quer nas palavras que tu transmites, quer nas instruções que tu transmites. Convém tu seres uma pessoa firme. Tens de dar a entender que não. É assim. O senhor tem de fazer isto. Não pode fazer isto. Tem de fazer aquilo. É desta forma, não é daquela. A regra é esta. Quem tem de ser uma pessoa firme. Não podes andar a vacilar muito no teu discurso. Isto, a partir daqui para a frente, com alguns casos práticos, se calhar, vai ficar mais saliente. Mas pronto, as instruções é o normal. Está tudo bem. Ou então, porventura, se tiveres alguma... Apesar de grande parte dos banhistas não vai compreender sinaléticas associadas ao mergulho, ok? Mas se queres que alguém olhe para um determinado sítio, tu fazes sinala. Olha para ali. Olha para ali. E a pessoa olha. Pronto. Está tudo. E ela já percebeu o perigo. Eu evito ao máximo utilizar este tipo de gestos. É porque eles podem às vezes ser mal entendidos e o pessoal sente-se sempre um bocado desconfortável quando tu estás a gesticular de forma muito notória para eles. Okay? Portanto, eu pessoalmente evito ao máximo o tipo de gesto. Ou se for uma situação limite. Por exemplo, há um gajo a 30 metros de mim que está a cometer alguma coisa que é muito arriscada. Okay? Eu apito, faço-lhe sinal para travar aquilo no momento, porque eu não tenho tempo de percorrer 30 metros para chegar à beira dele e avisá-lo. Um salto qualquer, muito arriscado, ou algum bloco que está danificado, algo do género, ok? Tenho de fazer isto. Agora, tendo tempo, evito isso ao máximo. Não faz sentido. Eu prefiro. Isto lá está, é uma questão pessoal, mas eu acho que tem mais resultado e é o que eu prefiro. Prefiro ir junto à pessoa, explicar-lhe muito bem as coisas, tranquilo, porque assim é mais fácil elas irem com a tua cara. Porque senão, se tu só vais para a piscina impor ordens, não é? E ter uma atitude muito rigorosa, eu é que sei, eu é que faço, não funciona. Aliás, e não funciona com os adultos, muito menos com as crianças. Eu sou um gajo muito rigoroso, que tem sempre presente as regras e tudo mais, mas posso dizer, por experiência própria, por mais rigoroso que tu tentes ser com as crianças e dizer, aqui sou o comando, tens de fazer o que eu quero, senta-te aí, fica aí, quietinho, não sei o quê. Não adianta, passados 5 minutos eles viraram aquilo tudo ao contrário, ok? Com as crianças funciona muito, mas muito melhor tu seres amigo deles, falares para eles e os mantendo as crianças distraídas, vais entretendo com alguma conversa e tudo mais, perguntando coisas da vida deles, como é que foi a escola, o que é que queres ser quando foram grandes, as coisas. Não é ser chacha, tipo, é uma conversa. Da mesma forma que se chegar à nave, uma gaja boa, a Deus me livre, que tu sabes que é solteira, a tua tendência... E, atenção, se tu és nadadora salvadora, também vemos isto inverso. Chegar um gajo, Deus me livre, é um deus grego, não é? A tendência natural é falar com a pessoa e tentar manter ali algum tipo de... criar alguma empatia, manter algum tipo de diálogo, não é? É uma coisa inata de qualquer ser humano, seja homem ou mulher. Isto também tem de acontecer, não com um objetivo sexual, como é lógico, mas também tem de acontecer com as crianças. Tem de se respeitar a humanidade delas. Portanto, as crianças têm uma visão sobre o mundo totalmente diferente da nossa e nós temos de entrar um pouco no mundo deles para que um dia mais tarde eles também possam entrar confortavelmente no nosso mundo. Ok? Então, o objetivo aqui é precisamente... Ora bem, eu quando pergunto a uma criança o que é que ela quer ser quando for grande, não é do género, olha, vamos encher chouriços, vou-te perguntar aqui meia dúzia de coisas só para te manter entretido e distraído para tu não estás a fazer asneira. Não, eu estou a perguntar isto, efetivamente. Olha, o que é que tu queres ser quando fores grande? E elas começam a responder. E com a resposta delas, elas estão a falar sobre o que é que elas acham bonito no mundo. Eu quero ser bombeiro porque quero salvar vidas e quero fazer não sei o quê. E depois já podes falar dos estudos. Okay? E alguns querem ser designers gráficos porque o irmão tem essa profissão e
consegues perceber nisso, por exemplo, isto é um caso concreto que eu me estou a lembrar, consegues perceber que aquela criança, por exemplo, tem um amor imenso pelo irmão mais velho, pronto, e nisto estás a valorizar aquele ser enquanto pessoa. E isso é bom. Okay? É bom porque se tu fazes esta pergunta realmente importado com as crianças, lá está, normalmente não é aquela pergunta do género vamos encher chouriços. Quando fazes a pergunta de forma sincera, vais travar uma conversa com elas, vais criar afinidade com as crianças, elas vão te respeitar muito mais facilmente. Naquele período em que te estão a relatar os sonhos, as ideias malucas delas e tudo mais, estão a criar empatia contigo. E depois essa empatia vai fazer com que um dia mais tarde tu não precises de impor nada, não precisas de fazer cara feia, de falar mais alto, falar mais... Eu não estou imperativo. Não, porque tu dizes, olha, isso não, isso não. E ela não faz, porque ela respeita-te. Porquê? Porque tu, anteriormente, respeitaste-a também enquanto pessoa, enquanto ser humano. Okay? E então isto é recíproco. Se tu respeitas as crianças e os adultos e os idosos e as pessoas com deficiência, elas vão-te respeitar a ti. Quanto mais tu dás às outras pessoas, quanto mais benevolente tu és, quanto mais tu te dedicas às outras pessoas, mais elas até podem não se dedicar a ti, no sentido de te darem alguma coisa ou de te ajudarem na tua vida, mas pelo menos vão acatar as tuas ordens, vão ver-te realmente como autoridade. Portanto, a melhor forma de tu conseguires ter mão em todas as pessoas que frequentam a tua piscina é tu seres o mais profissional possível. E quando eu digo ser o mais profissional possível, não é tu fazeres tudo que deixares toda a gente fazer tudo. Porque, na minha opinião, isso é seres péssimo profissional. Vai precisamente contra tudo o que eu falei aqui hoje, todas as instruções que são dadas pelo Instituto de Socorros Onofre. Portanto, não é deixares que aquilo seja uma bandalheira só para não te chateares com as pessoas e como tu não chamas ninguém a atenção, ninguém se chateia contigo. Não, é o contrário. Tu tens de ser educado, falas com as pessoas e fruto dessa educação e das pessoas perceberem que tu és efetivamente um técnico especialista em segurança aquática, as pessoas vão-te respeitar. É inato. E isto vai acontecer de forma automática, mesmo que elas não queiram. É o subconsciente que faz com que isto aconteça. Portanto, o segredo é este. É tu seres o mais profissional possível. O mais profissional possível. Eu sei que não é fácil em Portugal e sei que não é fácil por um motivo específico, que é o país está minado de péssimos profissionais. Infelizmente, eu tenho muita vergonha de estar a dizer isto. Muita vergonha. Mas o país, com tanta corrupção que nós temos, tem péssimos profissionais na área de salvamento aquático. E isso faz com que, quando existe um bom profissional, ele seja discriminado. É a ovelha negra. Portanto, o que está a fazer o bom trabalho é a ovelha negra. Okay? Eu estou farto de ouvir relatos em N e N piscinas, seja por parte de banhistas, de coordenadores, de responsáveis máximos até, de todas as estruturas, seja de outros nadadores salvadores. Rapaz, tivemos aqui um gajo que era mesmo muito bom, mas depois fartou-se disto, não conseguia trabalhar aqui dentro. Rapaz, ele avisava as pessoas, mas era o único. Ele fazia isto, mas era o único. Ele isto, mas era o único. Ele tal, mas era o único. Pá, e ele desistiu. Disse que isto não era para ele. Foi para outra coisa. Agora faz isto ou faz aquilo. Pronto. Eu sei que é difícil. E se porventura tu és um destes gajos, a única coisa que eu te tenho a dizer é mantém-te firme. E isto é uma coisa que podes levar para a tua vida. Mantém-te fiel aos teus princípios. Se tu assumiste a profissão de nadador salvador como uma missão, não interessa o que os outros vão achar de ti. Okay? Não interessa. Não interessa o que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão falar, se vão gozar contigo, se vais perder um emprego. Não interessa. Se tu assumiste mesmo, verdadeiramente, de coração, a missão de ser nadador salvador, nada disso interessa. Nada, 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 nada. Não te deixes contaminar pelo ruído exterior. Tipo, faz o teu trabalho. Quando tiveres dúvidas, abre o manual do Nadador Salvador, lê novamente. Lê aquilo 100 vezes.
Porque tu vais encontrar as respostas às críticas que te estão a tecer. Ou melhor, tu vais encontrar força para combater as críticas que te estão a tecer precisamente no Manual do Salvador. Porque quando tu leres, tu dizes, foda-se, mas eu estou a fazer tudo direito. Eu estou a ser profissional. Eu estou a fazer o que o Instituto de Socorros Anáfragos pede. Então, se eu estou a fazer isso, porquê é que toda a gente me está a condenar? E às vezes as pessoas condenam-te porque a mentalidade delas é muito pequena e não consegue abarcar o que elas desconhecem. Então é muito difícil tu tentares convencer alguém de que, por exemplo, alguém que seja destemido, não tem medo de nada e que não percebe que a piscina tem um risco, não sabe nadar, mas não percebe que a piscina tem um risco. É muito difícil tu a convenceres, sem ela ir para a água, efetivamente, que aquilo é perigoso. Porque a pessoa não tem consciência do perigo que aquilo é. Okay? Então ela vai arriscar. E isto acontece. Eu recordo-me de ver um vídeo de um afogamento, Brasil, vídeo partilhado pela Sobrasa. São vários miúdos, estão um género numa cachoeira, estão a saltar de uma pedra. E estão a incentivar outro colega a saltar também. E ele está com medo. Não propriamente da água. Ele está com medo do salto. Porque estamos a falar de um salto de 2, 3 metros de altura. Que seja nada do outro mundo. Okay? Mas o miúdo não sabe nadar. Só que o que é que acontece? O miúdo, o medo dele é o salto. Ele não percebe que na água é que está o maior perigo. Não é o salto, é na água. Mas ele não percebe isso. Porquê? Porque ele vê os outros miúdos a saltar, que não têm medo do salto nem medo da água, saltam, dão aos braços, nadar a rá e saem da água. E ele pensa que lá em baixo que é fácil. Que o problema é ganhar a coragem para saltar. Até que com tanto incentivo dos colegas, efetivamente ele salta. Só que ele não sabe nadar. E começou logo a afogar-se. Logo, é imediato. Então se ele não sabe nadar. E os colegas não são profissionais de salvamento aquático. Portanto, não consegui. Um nadador salvador em condições, que estivesse ali, naquela área, o miúdo mal saltava para a água, percebia-se logo que havia qualquer coisa mal. À segunda ou terceira abraçada da aflição do miúdo, já estava o gajo na água. Okay? Podia demorar até chegar à beira dele, mas já estava na água. E ali foi o contrário. Os miúdos continuaram e pensaram no início que era uma brincadeira, Não era. E depois tiveram de saltar à água e creio que o rapaz não morreu. Mas passou ali um mau bocado. Okay? Eu mesmo salvei um rapaz de 25 anos de idade. Uma coisa estúpida. Porque o mar estava extremamente calmo, parecia um rio. Eu só estava na linha da água e por isso é que o salvamento foi tão rápido. Porque foi uma coisa muito imediata. Ou melhor, o salvamento foi uma coisa imediata porque eu estava junto à linha da água. E estava junto à linha da água porque durante a manhã, eu creio que já falei isto no curso, este caso. 2 miúdos saltaram-me para cima das rochas. Foi uma sorte eles não espetarem com o nariz nas rochas. Só que a maré estava alta. Okay? Durante a manhã. Durante a tarde começou a vazar. Portanto, as rochas já se viam, o mar estava extremamente calmo, parecia, como toda a gente diz, um rio. Só que o paizinho, lá está, que demonstrou ser irresponsável de manhã, nesse momento foi para a linha da água com as crianças, com óculos de mergulho, o tubo, o snorkel, e barbatanas. O que é que eu pensei? Ora bem, o gajo vai arriscar aí para fora. E é assim, o velhote até o deixava ir, as crianças nem pensar. Então eu fui, mal me apercebi dessa movimentação logo na barraca deles, okay? Ficava mais ou menos na minha linha de vigilância. Comecei a ir para a linha da água, para perceber o que é que eles iam fazer, o que é que não iam, até onde é que iam e tal. E eu estava na linha da água por esse motivo. O senhor estava-se a afogar por uma questão muito simples. Ele bebeu um iogurte líquido, atirou-se para a água, sabe nadar, mas o facto de... Ele foi para um sítio que nem 2 metros de profundidade devia ter. E não havia praticamente corrente nenhuma. Só que o facto de ele ter bebido um iogurte líquido, e o iogurte é um alimento indigesto, fez com que ele, quando entrasse na água fria, arrotasse. E isso sim, para ele, foi o que gerou o pânico. Porque é uma situação a que ele não está habituado. Ele depois disse-me que ia com regularidade às piscinas e que nadava, que não é o Phelps, mas que nadava com regularidade. Só que o arrotar na água foi uma coisa que o deixou desconfortável. E aí gerou-se o pânico. Okay? E ele começou a esbracejar e tudo mais. O que é que acontece? Eu não vi no imediato porque ele estava atrás de outra pessoa
Portanto, eu via a água a mexer-se, mas não via o senhor a esbracejar. E isto pode ser muitas coisas. Portanto, pode ser alguém que se atirou à água, começou a bater pernas feito maluco e que não tem grande capacidade de natação e, portanto, faz para ali espuma, que é uma coisa louca. Como pode ser alguém a bater na água propositadamente. Pode ser mil e uma coisas. Mas eu achei aquilo esquisito. E então, no momento em que me desloco, me desloco assim um bocadinho para o lado e que me apercebo disso, tipo, foi direitinho. Tipo, tirei o cinto de salvamento, tanto é que eu nem meti o tiracolo. Tipo, eu atirei-me com o cinto à minha frente, para ele agarrar na outra ponta logo. E depois até larguei o cinto e agarrei-o logo. Okay? Foi uma coisa muito imediata. O que é que acontece? E isto é a conclusão desta situação toda dos amigos e tudo mais. No meio desta situação toda, o rapaz estava a afogar-se com muitas pessoas à volta e ninguém percebeu tão rápido que ele se estava a afogar. Apercebeu-se a rapariga que estava com ele, que não sabia nadar e que se estava a deslocar para um sítio onde não tinha pé para lhe dar a mão. Portanto, se isto fosse uma área sem vigilância, até ficavam lá os dois. Okay? Os amigos que estavam na toalha estavam a vê-lo a esbracejar e nenhum deles veio para a água porque pensavam que ele estava a brincar. Portanto, isto acontece, isto é a realidade do afogamento. O afogamento, efetivamente, é uma epidemia. Para quem não lida com isto no dia a dia, eu dou-vos a certeza que se os vossos amigos não morrerem, podem ter lesões graves na sequência de um afogamento à vossa frente, sem que grande parte de vós se aperceba disso. Okay? Agora, cabe aos nadadores salvadores travar este flagelo e cabe educar a população. É isto que também este curso pensa em fazê-lo. Okay? Eu tenho o objetivo de fazer. Portanto, é importante que tu dês estes exemplos reais, histórias de pessoas que ou morreram, infelizmente, ou tiveram lesões graves, ou porventura safaram-se com uma sorte terrível. Convém tu dares estes exemplos reais às pessoas para elas perceberem que tu estás ali numa missão nobre. E o resultado desta situação é precisamente este que eu te estava a dizer há pouco, que é quando tu assumes que efetivamente tu estás a fazer uma função de nadador salvador porque tu assumiste uma missão de salvar vidas, não interessa o que os outros te digam, não interessa o que eles achem de ti. Tipo, a tua missão é muito superior a isso. Portanto, guarda isso na tua mente. Nos dias em que te criticarem, que o dia correr mal, que houver algum banhista mais estúpido que coloque o teu profissionalismo em causa, pegas no manual, relês, ficas novamente convicto da tua missão. No outro dia, chegas lá com a força toda, voltas a salvar vidas. Ok? Máquina de guerra. Estamos feitos. Quinto capítulo. Muita coisa. Vai mandando mensagens sobre o que é importante ou não referir, dúvidas que possam surgir. Nós vamos estando em contacto, ok? Aquele abraço. Máquinas de guerra.